Uma menina de 10 anos ficou grávida. 10 anos. Isso por si só já é um tapa na cara. Eu sou daqueles que nem imaginava que uma menina de 10 anos pudesse engravidar. Depois você descobre que ela vinha sendo estuprada desde os 6 anos. Depois que a cada hora, 4 meninas de 10 a 14 anos são estupradas no Brasil. Quanto tapa na cara! A gente poderia lembrar que o país tem uma legislação que protege essas meninas. Mas não é bem assim. As dificuldades são imensas. Não só direitos negligenciados, como o preconceito e o pânico moral orquestrado. Eu acho que essa é a tempestade perfeita. A antropóloga Débora Diniz é professora da Universidade de Brasília e pesquisadora do Instituto Anis de Bioética, Direitos Humanos e Gênero. Ela mora fora do Brasil já há alguns anos. Sabe por quê? Por proteção. As milícias fanáticas vinham ameaçando ela de morte. Volto a você. Quando, assim, com relação a essa notícia dessa menina de 10 anos que foi estuprada e depois de toda a situação envolvendo o aborto dela, né? Uhum. O aborto que ela fez, eu fiquei pensando numa abordagem antropológica, que é a tua Uhum. especialidade, afinal de Uhum. contas. Então, eu queria ouvir Uhum. de você, assim, do ponto de vista antropológico, uma leitura desse caso, Uhum. Uhum. para começo de conversa. Uma das coisas, só para eu te dizer por onde eu tenho pensado, eu estou escrevendo nesse momento um artigo para uma revista antropológica Uhum. sobre esse caso. Sim. Uau! E aí eu entro para depois a gente fazer de uma forma mais formatada para a sua resposta, pensando a partir da casa como uma categoria antropológica analítica do que contaria essa história dessa menina. A casa como um elemento das relações, né? O que essa história ela nos conta? Nós estamos falando de uma menina que é uma menina que representa talvez a menina comum brasileira, a menina comum brasileira mais vulnerável, né, uma menina negra, uma menina de 10 anos, de uma família trabalhadora informal, que talvez esteja no momento da pandemia, na situação de vulnerabilidade, inclusive pelos auxílios emergenciais, e que a casa, que deveria ser o espaço da proteção, o espaço do cuidado, era um espaço de tortura cotidiana, né? Então, o que nós sabemos a partir das notícias é que essa é uma menina que nos últimos 4 anos era violentada por algum dos homens da casa, ou por mais de um, isso nós não sabemos, mas por uma figura masculina de hegemonia naquela casa. Então, ela é a casa que explode as regras mais perversas do patriarcado, que é inclusive com o abuso e a espoliação dos corpos das filhas e das meninas como uma propriedade do patriarca. Mas essa casa, nesse evento, ela também implode uma outra força do patriarcado. No momento em que o caso é publicizado e a menina é tirada dessa casa, ela chega a ir para um abrigo, porque a casa é considerada um espaço de perigo para ela, então ela passa algum tempo num abrigo, alguma coisa como uma noite ou 2. A casa é invadida por uma outra expressão do poder patriarcal. Então, as imagens que nós temos é dessa casa invadida por pessoas rezando, por pessoas que prometem um salvacionismo dessa, né? É isso, então, é uma segunda força do patriarcado que ocupa este espaço. Então, as imagens que nós temos públicas dessas pessoas no momento da invasão, que é em que a menina já não estava mais ali, ela estava num abrigo, as pessoas rezando, são as mãos, né, levantadas e cantando orações. Então, a casa ela passa de um esconderijo de uma tortura
há uma total devassidão para a entrada da comunidade, como se não existe casa e rua, porque eles tinham uma missão e que era a missão não era salvar a menina, era proibir o aborto, que é uma missão também do patriarcado, né? Que é a pergunta, o que o corpo dessa menina representava? Se num lado, no da violência, era a alienação do corpo, a vontade de um patriarca, de outro lado, é a alienação desse corpo a um dogma do patriarcado de controle da reprodução social pelo controle da reprodução biológica. Então, o corpo, a casa e ela não estar mais ali, passa a ser a mesma coisa. Porque aquela casa é invadida no momento em que ela não mais está, mas ela precisa ser invadida como um ato de que uma outra posse de outro patriarca toma aquele lugar. Inclusive, se naquele momento o agressor estivesse ali, ele teria sido linchado por outros homens, né? Então, essas dimensões do que se operou nessa história, a começar quando nós pensamos, essa menina então sai dessa casa, ela pega um avião, ela vai para um hospital em outro estado, e ao que se contam as notícias, ela entra nesse hospital em um porta-malas de um carro. Isso me parece uma refugiada de um Estado nacional, né? Numa situação humanitária que ela não pode mais existir nem como corpo. Então, agora que termina todo o procedimento, ela não pode mais retornar para essa casa, ela não tem mais casa. Ela é desterritorializada aos 10 anos de idade. E se nós imaginarmos o que deve ter sido essa vida, nesses 4 anos de maus tratos, de abuso e de tortura, ela já era desterritorializada. Então, a mim, para além da nossa conversa sobre aborto, direito, sofrimento, Sim. ela tem uma dimensão micro que o corpo dessa menina e esse espaço da casa, e agora ela não ter mais casa depois do aborto, nos diz muito sobre os regimes de alienação, de expoliação dos corpos das mulheres, né? Então, estamos falando de uma a expressão de um patriarcado, né? É disso que estamos falando, né? Nós estamos falando, diga lá. É a é uma exclusividade brasileira isso? Que Nós estamos sociedade é falando essa? isso. Nós estamos falando de um patriarcado racista com a sua herança colonial, né? Então, aqui não é coincidência que é uma população, uma família muito pobre e negra. Isso não pode ser assumido como coincidência nessa história. E a mim interessa muito mais contar essa história a partir desta menina, desta casa, das mulheres dessa casa, do que apontar o dedo para o agressor. E não é por nenhuma compaixão a nenhum agressor, me entenda? Mas essa é a resposta mais fácil que o patriarcado oferece, é dizer, vamos linchar e matar esse agressor. Vamos escolher um primeiro que nos aparecer diante de nós e dizer, nomeá-lo. Aquelas pessoas que tentavam invadir aquele hospital, o que elas estavam tentando fazer ali? Salvar essa menina? Linchar o médico? Ter algum troféu? Eu li tinha um repórter que estava lá e ele comentou que não tinha nenhuma palavra de ordem contra o estuprador. Eu achei isso curioso também, né? Mas eles não precisam de palavra de ordem ao estuprador, porque o estuprador, eles sabem que vai ser pego pelo Estado patriarcal penal. Ah, tá. Ele é a presa, qualquer um vai ser apresentado como a presa. E ele vai ser morto, ele vai ser linchado, Uhum. ou pelos justiceiros, ou pelo que se chama as regras da cadeia, ou pela polícia. Então nós não precisamos nos preocupar com ele, porque esse Estado patriarcal, ele vai ser um justiceiro sobre as suas mulheres, Uhum. mas ele também vai ter aqui o fanatismo moral é o fanatismo do controle do útero, mesmo que de uma menininha. Mas isso tudo remete a um tempo pré-civilizatório, não? Eu não sei o que tem de humano, de antropo nessa história. É essa que é o X, eu não sei, é tão não elaborado tudo isso. Talvez eu aqui discordasse de você.
ela é exatamente o processo civilizatório do patriarcado. O que nós vimos, ele é tão assustador, porque ele é o desnudamento do patriarcado na sua perversão, da qual a incapacidade de reconhecimento de um sofrimento quando toca nas suas raízes de operação, que é controlar a reprodução social pela reprodução biológica, controlar como, quem, quando vai ter um filho. Então, o tema aqui não é sobre aborto, é sobre como a hegemonia do patriarcado se sustenta. Então, eu repito, são os homens que violentavam essa menina na casa, são os homens que invadiram essa casa. Havia um pastor na invasão à casa. Sim. Era um pastor, que é o poder religioso, mas o poder masculino, mais uma vez. O silêncio sobre o agressor é a tranquilidade do patriarcado de que essa justiça vai ser feita. Ou pelo funcionamento do Estado policial, ou pelo funcionamento do Estado justiceiro. Então, a palavra de ordem ela pode ser silenciada, porque ela está operando. O que a pelúcia representa? A pelúcia que ela abraçou tanto. Nos chega essa notícia, né? Que tinha uma pelúcia que ela abraçava muito e chorava, né? Qual que é a representação dessa pelúcia? É a casa? Eu acho que é a infância, né? Um dos jornais divulga a foto dessa pelúcia, não sei se você viu. Não tive É um sapinho verde, novinho, é um boneco novinho. Então, eu imagino que isso foi um objeto, uma mercadoria de circulação. Uhum. Na psicanálise, a gente vai chamar o objeto, né, de transicional, da qual ela está agarrando a própria infância. Então, são 2 bichinhos de pelúcia, acho que é um dinossauro e um sapinho, mas eles estão novos. Ou é algo que ela cuidava como parte da sua, ou é algo que é oferecido a ela nessa ausência de existir como um corpo. Então, os momentos, as fotografias que eu vi pela imprensa, autorizada pela família, pela avó, são de uma bolsinha de uma menininha e essas 2 pelúcias. Eu diria que elas representam essa infância que está em disputa. Há uma cena, você me permite cortar você? Há uma cena, sabe a Maya Angelou, aquela escritora americana? Ela, no livro que é autobiográfico dela, ela foi violentada aos 8 anos de idade. E quando ela vai, por alguém da casa, quando ela vai ao tribunal, o juiz pergunta qual era a cor, qual era a roupa que ele usava quando ele abusava de você. Aí ela diz, eu não sei. Aí ele diz, como você não sabe? Como você não sabe? O cara abusava de você, você não sabe da roupa? Ela disse, eu não sei. Naquela noite, os irmãos da mãe saem e matam o cara, lincham o cara. Ela passa 7 anos sem falar, porque ela disse, a minha palavra, ao ter dito quem me agredia, matou alguém. Esse é o raciocínio infantil. Ela disse, quando eu falo, eu mato. Uhum. Então ela fica 7 anos em silêncio. Eu nunca pensei tanto nessa cena desse livro dela, quanto ao pensar nessa menina. Quais são os raciocínios de conexão que uma Quais criança são? faz? Grávida. Então, no processo, ao que o promotor diz, nas palavras do promotor, que eu vi a entrevista dele, ele disse que quando ele fala sobre a possibilidade dela se manter grávida, ela agarra a pelúcia e diz que não. Então, esse é um momento que eu imagino simbólico de reafirmação da infância. E aí, quando eu penso na história da Maya Angelou, dizendo, foi porque eu falei que mataram ele. Então, imaginem se esse patriarcado mata esse tio. Ela dizer, porque eu falei. Uhum. Agora, outra coisa remarkable nesse caso é o hospital ter negado, né? É um hospital ter negado e ela ter que mudar de estado, né? Eu acho que isso também é muito simbólico, né? Isso simboliza um pouco quais são as dificuldades enfrentadas por essas meninas, né? E como, novamente, se a gente quiser dar uma palavra, né? Eu estou trabalhando com você porque você fez uma pergunta sobre como explicar com uma lente antropológica esse fenômeno. Eu estou dizendo a você um regime de poder que eu nomearia patriarcal. Uhum.
o poder médico é um poder patriarcal. Então, quando eles operam ali e vão dizer, e que tem medo da vigilância patriarcal. Então, quando esses médicos dizem duas coisas. Primeiro, quando eles operam em consenso. O segundo, quando eles dizem, nós não temos capacitação técnica. Eles colocam a própria capacidade de operarem como médicos em suspeição. Porque qualquer médico que passou uma cadeira de obstetrícia tem que saber como lidar com um aborto retido. Que isso pode acontecer com um feto que foi a óbito. A qualquer momento de uma gravidez. Isso é comum numa obstetrícia. Eles têm que saber fazer esse procedimento. Mas como ele é nomeado de outra maneira, eles vão dizer, eu não sei fazer. Eles disseram que estava 2 semanas à frente do que a lei diz, que eu também achei um pouco... quer dizer, se a menina chegasse com 4 meses, já não pode mais fazer, é isso? Eles estão confundindo duas coisas. O Código Penal brasileiro não determina limites. Há uma política pública que recomenda 500 gramas ou 20 semanas, 22 semanas. O ponto é que para risco de vida não tem limite gestacional. E ela tinha os 2 excludentes. Ela tinha sido violentada e ela tem risco de vida por ser uma menina. Como você imagina que seria a vida dessa menina e de um bebê dela, se nascesse? Que é o que as pessoas queriam, as pessoas que estavam na porta do hospital queriam. O que você acha que ia acontecer com essas pessoas, com essas 2 individualidades? O seu pedido é um pedido, quando você me pede, imagina como seria. Esse é um pedido que quando nós fazemos aos fanáticos, eles não conseguem fazer esse exercício, porque uma das condições do fanatismo é não imaginar, porque não é não duvidar. E o seu pedido é exatamente o do deslocamento das nossas certezas sobre a vida, quando você diz imagine. Para eles escutarem, né? E a imaginação é algo que o fanatismo impede, que a literatura nos oferece. Você veja que aonde eu vou buscar histórias parecidas? É a literatura que pode nos oferecer, a literatura, porque são histórias que são não contadas, não conhecidas, e quando elas são conhecidas são pelo escândalo. E o escândalo define a sua própria maneira de contar, né? Que é pelo horror. Agora você me pede, imagine. A minha primeira resposta como uma intelectual seria dizer, eu não tenho capacidade de imaginar, né? Porque você está me pedindo para projetar algo que eu não conheço essa vida, mas eu vou exercitar. Eu imaginaria que seria uma experiência dolorosa física, uma experiência mais ainda dolorosa emocional. Seria uma ferida que não se curaria. Eu não acho que a ferida que ela tenha seja de fácil cura, mas ela pode ser de um processo de exercitar o esquecimento, né? A gente exercita o esquecimento, a gente não lembra tudo. De novo, só o personagem de Jorge Luiz Borges que lembra tudo, e por isso que ele não é capaz de viver, Funes, o memorioso. Ele lembra tudo. A condição de sobreviver não lembrar. E aí, quando as pessoas vão se movimentando para se juntarem a ela para dizer eu posso te oferecer o que fez uma figura como Felipe Neto. Eu estou aqui para dizer que você pode estudar, que você pode fazer faculdade. Outros que vão dizer você pode sonhar com o seu futebol, que você quer ser jogadora. São pessoas dizendo a ela, sonhe, 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 porque o futuro pode existir. Enquanto ela está agarrada aos sapinhos que são, é dizer, esse é o meu momento da vida, que é a infância. Mas ao ser desterritorializada, como ela foi, de não poder retornar mais para a cidade, porque ela não retornou, nós não sabemos para onde ela retornou, esse é uma ferida no tempo presente da avó dela, de uma família pobre, empobrecida, da qual o território é uma condição de pertencimento. Essa casa que era a casa abusadora, era a casa da possibilidade de existência. Então, o que é essa vida não existindo mais e passando a viver no anonimato, para quem é trabalhador informal, eu não sei se você sabia disso, eu não sei, eu tenho muitas dúvidas do quanto a biografia do caso concreto importa, porque ela poderia ser qualquer uma, né?
Mas a biografia do caso concreto passa a importar quando nós somos convidados a imaginar o que seria em cada uma das decisões. A, a avó era uma vendedora informal de coco na praia, da qual não vendia mais coco pela pandemia. Então, eu passo a imaginar que ela deva viver, talvez, do auxílio emergencial. E agora? Do que ela vai viver? Aonde ela vai estar? Me chamou a atenção que a liderança da CNBB, eles também se pronunciaram contra. Eu fiquei um pouco impressionado. Deve ser ingenuidade minha, mas eu achei que o movimento está forte, né? A CNBB se pronunciou como aquele deputado que também é um pastor se pronunciou, gritando, né? E dizendo uns impropérios. Eu, de novo, acho que a convocação dos poderes patriarcais um ao outro, assim como o pastor atravessa a casa, o pastor deputado fala e grita e desafia o promotor, que é outro homem de um poder que decidiu contra eles, o bispo se sentiu no desafio, quase como num repentismo, sabe, de repente, do movimento que você tem um repentista que convoca o Você outro. vai lá E aí você me desafiou, porque você falou sobre esse caso, eu também Uhum. falo. Então é muito curioso como você tem uma circulação, curioso não, para mim é muito evidente como você tem uma circulação dos poderes masculinos sendo convocados a se reconhecerem mutuamente. Então, os poderes evangélicos com os poderes católicos, a um se reconhecer no outro, né? Muito embora eu ache. é, eu entrevistei uma psicanalista, também foi uma entrevista que repercutiu bastante, que ela se chama Maria Homem. Curiosamente tem Eu a conheço. a Maria Homem. E ela chegou e falou que o título da entrevista era Se a família cristã tradicional vai sobreviver? Ponto de interrogação. Não. Era a fala dela essa. E eu queria te consultar a esse respeito, se você concorda com essa colocação dela e se você acha que eu estava escutando o podcast da Folha que você participou e te fizeram essa pergunta, né? Se na verdade não é uma minoria ruidosa. Uhum. E Sim. ali não ficou, a resposta não ficou tão clara, então eu queria te ouvir sobre isso. Essa família cristã, ela só existe na boca do bispo e do pastor. As famílias de carne e osso, elas são uma multiplicidade de valores, de crenças e de práticas. Total. É a mesma mulher que vai na igreja desse bispo que aborta. E que talvez nunca se confesse a ele, porque não confia nele. Ela vai se confessar com a vizinha dela, né? Mas não é ele. Então, esses poderes masculinos, eles têm uma distância da vida concreta das mulheres. Eles falam para eles mesmos, muitas vezes. Semana que vem eu vou a uma conversa com uma freira católica e com uma pastora anglicana. E a pergunta vai ser sobre como as religiões podem cuidar das mulheres. Uma das freiras é a Ivone Gebara, que já levou um voto de silêncio da igreja, e a pastora é a Luz Marina. Para mim vai ser fascinante ouvir essas duas mulheres, porque elas são vozes importantíssimas, e é sobre esse caso, né? Uhum. São vozes importantíssimas de conforto a outras mulheres em nome da religião. Isso não quer dizer que as mulheres não são crentes, a grande parte das mulheres tem fé. Mas isso não significa uma submissão a esse poder masculino. E aí a sua pergunta, se eles são muitos, se eles são poucos, ou se eles são ruidosos. Eu não tenho dúvida em dizer a você, do ponto de vista sociológico, eles são poucos, senão nós não estaríamos em completa anomia social, do tamanho virulência, mas eles operam, uma alegoria muito nordestina, por um redemoinho. O redemoinho do ódio faz com que esses personagens do ódio patriarcal e da misoginia, eles se contagiem. Então, aquelas pessoas que estavam na porta do hospital, elas talvez não pensem as mesmas coisas daquelas que invadiram a casa da avó. Elas não são as mesmas
que foram na missão de Damares, a cidade da menina. Elas não são as mesmas que vão gritar o nome dela em público. Mas um fenômeno que provoca tamanho pânico moral e a movimentação do fanatismo faz eles operarem nesse redemoinho de ódio. Você... bom, a gente está falando de vozes masculinas, mas a gente tem uma ministra que é a Damares, né? E ela falou de ajudar essa criança, né? Qual a leitura que você faz do posicionamento, da maneira como a própria Damares se colocou nesse caso? O patriarca sempre precisou da sinhazinha, né? Sempre. E quando você olha para mim, eu sou a herdeira dos testamentos da sinhazinha. O meu dever nesse momento da vida é me inquietar com os meus espelhos, me inquietar com as mulheres que eu posso ser uma delas ou poderia ser uma delas. Então, Damares é uma das figuras mais instrumentais ao patriarcado. Não é à toa que ela é alguém com tanto reconhecimento público, da qual mantém a agenda que é o núcleo do redemoinho, que é essa agenda moral, a agenda da sexualidade, a agenda do aborto. Não é à toa. Então, aqui não é uma coincidência quem é ela. O homem que poderia, a uma leitura antropológica rasa, ser o representante do patriarcado, que seria o general Mourão, que é o poder militar com as estrelas, ele saiu a público para fazer a confusão da máscara e vai dizer, a pessoa ficou completamente favorável a esse aborto. É a personagem da Damares, que é a Sinhazinha da Casa Grande. Entendi. Você, eu fiquei com uma dúvida, não é uma dúvida, né? É uma elaboração conjunta, né? Que a gente vai fazendo, acho que esse que é o brilho do trabalho de jornalístico, pelo menos para mim é um pouco da fluência, né? Para as minhas próprias ideias através de interlocutores como você. Você acha que é possível ser crente? Você estava falando disso, né? De você ser crente e favorável ao direito ao próprio corpo, né? Ou ao direito ao aborto, no caso, se a pessoa quiser fazer aborto. Quer dizer, assim, as coisas não são excludentes. Não, a prova são as duas mulheres que representam um poder religioso, como a irmã Ivone Gebara e a pastora Luz Marina, que são favoráveis, ao contrário, elas vão confortar mulheres que fizeram aborto. Dizer, nas palavras delas, né? Deus não vai julgar vocês por isso. Há espaço, muito amor divino. Essas são as palavras delas, mas é importante ouvi-las muito mais do que eu. Mas eu não tenho dúvida. Eu tenho muito mais dúvida de como hoje eu abri um debate com a deputada Tabata Amaral, da qual se pronunciou publicamente dizendo que o aborto é um dilema. O aborto é um dilema para o patriarcado, para a narrativa patriarcal. Para as mulheres não há nenhum dilema. Para as mulheres que precisam fazer um aborto, o dilema é morrer ou adoecer. Ir para a cadeia. Dilema, o aborto é um dilema religioso? Para quem assim o descreve. Quem assim o descreve é o patriarcado religioso. Para as mulheres que fazem aborto, o dilema está no campo da criminalização. O dilema está, eu vou fazer, não, eu quero fazer, mas eu não quero morrer. Eu quero fazer, mas eu quero ter segurança, mas eu não tenho dinheiro. O dilema é quando você só tem duas possibilidades e a tentativa, o que o patriarcado vai dizer é que ele é um dilema porque o direito da mulher e o direito do feto. Quem assim disse que é a instauração da questão do aborto? É o poder religioso patriarcal. Para as mulheres, o dilema não está posto desse jeito. As mulheres que fazem aborto, elas querem viver, não morrer. As perguntas são outras. Eu gostei muito da fala do médico do hospital de Pernambuco, né? Porque ele coloca o dedo numa ferida, né? Que é essa hipocrisia, né? Porque quem pode paga
e continua sendo contra, né? E aí, É disso que por estamos que que falando. são? Por que que é tão importante olhar, então, e voltar para a biografia da menininha? Por que que ela é negra? Por que que ela é pobre? Por que que o escândalo é em torno desse corpo tão vulnerável? Porque o corpo da menina branca não é que ele não sofra violência. A solução do que as elites vão chamar de dilema é de outro jeito, que sequer De outro escândalo jeito. vira. Uhum. Chamou a atenção como esse tema é tão sensível, né? Você vê que a pessoa para um postulante à presidência não tem coragem de colocar as próprias convicções se não forem contra a ideia do aborto, né? Então, É, mas a sua pergunta ela é muito importante, que veja, eu acho que aqui a gente pode desdobrar em três coisas. É o tema que é sensível ou um enmarque do poder patriarcal que o transforma sensível? Dois, por que que nós temos que falar contra, a favor? Novamente, é transformá-lo em um binarismo que nós não fazemos em outras questões morais. Nem pessoa vai perguntar se você é contra ou a favor de ter religião, das pessoas se casarem. Essas não são perguntas. As perguntas de preferência ética ou de preferência sobre práticas, elas não podem ser passíveis de um binarismo de contra ou a favor. E isso colonizou a nossa forma de pensar aborto. Mas o mais importante é o que você diz. O tema ele é tão colonizado por essa maneira de marcá-lo publicamente que personagens políticos, reconhecidamente com outra posição que nós sabemos, eles vão para a esfera pública e fazer afirmações como aquela. E aí, se você me perguntar qual é o marco no Brasil em que nós tivemos essa sobreposição tão violenta entre o poder político representativo e as religiões, com uma fragilização da laicidade do Estado brasileiro, essa eleição, essa campanha foi um marco. pois é. Ela é um marco de religiosidade do poder representativo político, né? Agora me chama a atenção essa colocação da Tabata hoje também, nesse debate com você, contigo, né? Que aí no caso da É. Tabata acho que é mais convicção mesmo, né? Mas mesmo assim chama a atenção. E transformá-la em dilema, parece que nós estamos falando de novo uma neutralidade, sabe? De dizer, ele é um dilema, que é uma questão filosófica. Questão filosófica são suas convicções. Nenhuma mulher é Não, obrigada a nada, né? e é um binarismo, como você falou, um binarismo, né? Porque eu me lembro da outra entrevista que a gente fez, a gente falou muito, e acho que era assim que eu tinha pensado em encerrar essa conversa, dizendo que é uma questão de saúde pública, né? Então, eu queria que você pontuasse isso, né? Que eu acho importante, porque aí elimina de uma vez, né? A ideia do binarismo. Isso. O que que significa saúde pública? Eu vou te dar um exemplo que não é só sobre essa menina. Veja, neste momento no Brasil, o Brasil tem um problema com a pandemia de Covid. Nós temos uma carência de leitos. Uma mulher chegar a um hospital por um aborto, ela ocupa um espaço, um atendimento, ou ela pode adoecer de Covid. Você me segue até aqui, né? Não estou dizendo nada que ninguém venha discordar de mim. Nós sabemos que 500 mil mulheres por ano fazem aborto no Brasil. E também sabemos que metade dela precisa ficar internada. Essas mulheres estão batendo nos hospitais durante a pandemia de Covid. Elas estão ocupando leitos ou elas estão correndo o risco de adoecer. Essa é a melhor forma de entender por que o aborto é uma questão de saúde pública. Quando nós estamos numa emergência sanitária, algo que não precisaria que as mulheres procurassem um hospital, elas poderiam fazer aborto em casa, elas poderiam ter acesso a medicamentos, acesso a informação de prevenção, elas estão ocupando leitos. E elas estão deixando que outras pessoas não ocupem leitos. E elas podem ainda adoecer, amplificar a pandemia. Isso é saúde pública. Elas Sim, adoecem e elas ocupam espaço. sim. Esse é um aspecto, que é um aspecto do momento, né? Do... E se não fosse no momento, vamos para essa menina concreta. Por que o aborto é uma questão de saúde pública? Veja bem, quando eu descriminalizo o aborto, quer dizer, eu não vou prender uma mulher porque ela fez aborto, essa mulher pode chegar ao serviço de saúde e falar a verdade. Ela vai dizer,
sofrer violência. O Estado pode atuar. Ela vai dizer, eu não consigo usar a pílula, eu erro. Você consegue acertar qual é o método. Quando o aborto é criminalizado, a mulher não fala a verdade para o serviço de saúde. E aí ela pode fazer um segundo aborto. Nós não sabemos quais são os determinantes que levam ela a fazer um aborto. Então a pergunta é, por que os países que descriminalizaram o aborto reduziram a prática? Quando a mulher entra na rota crítica do aborto e ela fala a verdade, você elimina os condicionantes do aborto. Ela passa a ser uma mulher informada para outras mulheres, para as filhas dela, para ela mesma. Quando ela não conta a verdade, ela chega no hospital e o médico diz, você induziu esse aborto. Ela diz, não, é natural. Não. Você não sabe o que está acontecendo com ela. Aí ela pode voltar no segundo aborto. Sim, é um medo, né? Medo. De ser algemada. Sim. Que é o que nós temos no país. Sim, eu escutando também, pesquisando o assunto, ainda descobri isso, que tem gente sendo algemada, né? Tem gente Agora, sendo algemada. essa realidade, eu estou finalizando aqui a conversa, tá, Tá. Débora? Mas assim, essa realidade, porque também foi uma pergunta que eu te fiz ali no começo e passou. Onde o Brasil se inscreve na realidade mundial? O Brasil está na região do mundo, América Latina e o Caribe, que mais criminaliza aborto no mundo. E é onde nós temos as maiores taxas de aborto no mundo. Sério? Não É a fala região do isso. mundo, Cada tapa na cara é um por dia que a gente toma. É isso é a mesmo? região do mundo que mais criminaliza aborto, é a América Latina e o Caribe, e é que mais as mulheres fazem aborto, né? Agora, aonde as mulheres mais morrem está na região do subsaara africano, porque aí nem o Citotec circula, porque a pobreza é extrema, as mulheres usam os métodos mais brutais. Mas nós estamos na região do mundo que mais criminaliza aborto. Então, nós temos países vizinhos a nós em que o aborto é criminalizado em todas as situações e temos países em que o aborto sofreu mudanças importantes nos últimos anos. Uruguai. A Sempre tendência da Uruguai. nossa região o Uruguai é uma coisa, né? Mas a Colômbia mudou, estados no México mudaram. Aham. Agora o Chile enfrentou mudanças, a Bolívia, ou seja, é a região que mais criminaliza, mas que vem sofrendo, vem experimentando na última década mudanças importantes, essencialmente pelas cortes, mais do que pelo parlamento. Porque essa é uma região que é o laboratório do autoritarismo no mundo, é a América Latina. Ele é um laboratório, por isso que Bolsonaro, na geopolítica da América Latina, ela é tão importante. Porque o que está acontecendo aqui é uma efervescência para a política regional. Nós estamos vendo a Bolívia aqui do lado, então isso importa para a política regional. Nós somos um laboratório do autoritarismo no mundo, junto com ali, os países do leste europeu, né? Como Hungria, Polônia. É uma conexão direta sobre o que está acontecendo conosco. Tipo, num país como a França, como é que é? Essa discussão não existiria nesses termos, a começar pela sobreposição entre Estado e religiões. Uma das entrevistas, para te contar isso, uma das entrevistas que eu dei para a Agência Francesa de Notícias, ela não conseguia entender quando eu explicava. Ela não conseguia. Ela dizia, o meu público não vai conseguir entender a sua concepção de república. Ela fez, não vai entender. Ela dizia, eu não consigo. E eu tentava, e eu ia de outro jeito, e eu falava dos 3 poderes da república e da laicidade. Ela dizia, mas tem um partido cristão? Como que o cara pode ser um deputado e falar o que esse pastor aí falou? Não conseguia. É, eu não achava que ia... Nem vou tentar terminar essa entrevista com uma nota feliz, porque não dá, né? Tudo isso não dá. Só que assim, escutar isso que você falou, que aqui é o laboratório do autoritarismo no mundo, essa é uma construção que eu não tinha escutado. Mas isso sem dúvida, especialmente estando fora do Brasil nesse momento, eu Sei. hoje trabalho em toda a América Latina, né? Eu trabalho no equivalente entre territórios e países em quase 40.
Sem dúvida. Ah, Mas você é fica assim, viajando. agora não mais com o Covid, mas era isso que eu fazia. Sem dúvida o que eu estou dizendo a você. É um laboratório do autoritarismo, importa muito o que está acontecendo no Brasil. E não foi coincidência a eleição de Bolsonaro no sentido de uma política, sim, colonial dos Estados Unidos com o Brasil. Isso não tem a menor dúvida. Então, importa muito como nós vamos responder. Mas há um princípio sociológico e antropológico muito forte que aqui importa. Todas as vezes que a força é muito intensa, a contra-força também é muito intensa. Então, se você quer um fim de esperança, que de verdade eu acredito, o que nós vimos na porta daquele hospital é exatamente a força contra a força. Aquelas pessoas tentando invadir e aquelas mulheres que vão chegando, as dezenas, as dezenas. E o que elas faziam? Um jogral para o fanático. Elas diziam: quem está aí? Aí a multidão respondia: quem está aí? Ela dizia: uma menina de 10 anos. A multidão respondia. Isso me lembrava aquela performance daquelas chilenas que se chama Lateses, em que elas dançavam a um estuprador no seu caminho e elas estavam ali, enfileiradas como Lateses Uhum. e fazendo um estilo muito pernambucano, um jogral para um fanático que não ouve, mas nós ouvimos. E elas eram muitas, muito mais do que aqueles fanáticos. E num ato pacífico, mulheres que são mães, cuidadoras, que saíram de casa talvez a primeira vez com uma máscara para dizer: essa menina importa. Isso é importante, isso que você está dizendo. Elas eram mais, né? Elas eram mais e elas tinham uma outra retórica democrática. Uhum. Sim. Elas insistiam em dizer: aqui está a história que nós queremos contar. Uhum. Os outros não tinham história a contar, eles tinham o corpo como monumento da força. Que é o A gente esteja conversando e que você tenha saído do Brasil. Você teve que sair do Brasil. Você não está, né? Isso, você continua, né? Isso, eu não estou no Brasil. Você teve que O que eu não sair por conta de ameaças. É, quando as pessoas me perguntam, eu não sei se você tem noção, ameaças não é o que a moça das tochas fez agora comigo, de falar mentira e de dizer que eu sequestrei a menina, que ela vai levar, né, levar um processo judicial, mas aqui é a mentira com maldade. As ameaças que eu levava, que a reitora da universidade levava, os meus colegas, era de massacre na universidade. Ah, Então, massacre. era massacre, era massacre. Eram copiadas a mim, a reitora, os meus colegas. Eles diziam que munição ia usar, como eles iam matar os estudantes. Aí você vai me perguntar, eles estavam falando a verdade ou não? Eu não sei, você não sabe. Só qual o poder do contágio para um indivíduo solitário? Vamos assumir que o que aconteceu com o presidente Bolsonaro seja verdade. Alguém solitário, que diz: eu vou resolver Uhum. essa circulação desse ódio. Como professora, eu entro em sala de aula com 50 alunos, com meninos jovens. Você tem um dever de cuidado, de responsabilidade. Eu tinha os meus 3 irmãos, os meus pais idosos. Eram todos sistematicamente ameaçados, com endereço, com telefone, onde viviam. Então, Mas eu é saio uma do Brasil. loucura, é uma professora sendo ameaçada. É. Mas era aqui, você vai me perguntar, que as pessoas algumas vezes me perguntam, e eu já desisti de me ofender, né? De me perguntar: mas por que você? O que você fez? Eu ouvi isso uma vez numa das delegacias que eu fui. O que você fez? Eu disse: essa é uma pergunta muito cruel à vítima, né? Mas hoje eu tenho uma resposta. É um radar que ele para. Ele para. Ali ele parou. Eram os dias das audiências públicas, que agora circularam tremendamente. E eles voltaram. Então, não é à toa que a moça das tochas foi falar e fez imputações e que outras pessoas estão falando novamente. Só que agora eles não conseguem mais me ameaçar, porque eu não existo mais em corpo, entende? Mas eu tive que deixar minha vida inteira para trás. Foi sem mudança, foi sem nada. Eu saí com 2 cachorros e um marido, mais nada. Então, essa é a perversidade. E aí, qual é a lógica que está por trás? É da imposição do silêncio pelo medo, né? Que o medo, ele silencia. A gente está vivendo
uma coisa que eu nunca... Eu sou libanês, né? Eu venho de um país que... Guerra civil, fundamentalismo, complexidade, gente que se odeia, um monte de seitas e religiões diferentes. Teve um tempo ali, que foi de 50 a 70, que foi um tempo de esperança. Mas depois tudo ruiu e a cidade virou um queijo suíço. Quando a gente veio para cá, eu nunca imaginei que a gente fosse viver esse tipo de situação. Tudo bem, eu cheguei na época da ditadura militar, mas assim, fundamentalismo religioso era algo que eu não esperava. É, Honestamente, eu não esperava isso, é. né? Não, foi uma surpresa intensa, mas eu continuo dizendo, é um redemoinho que está juntando gente muito diferente. E que por Sim, isso que eles brigam tanto entre si. verdade. Eles brigam tanto entre si, porque eles se juntam ali naquele momento de fúria, e aborto sempre faz o redemoinho girar, com muita força, por isso que o movimento, e daí a Ah, pouco eles se fragmentam. mas vamos ficar com essa... Você pontuou com uma esperança, né? Uma nota de esperança, porque acho que a gente tem esse olhar, né? A gente percebe que não é a maioria, né? Não, é. Então, vamos pensar nisso, né? Vamos focar nesse lado, que né? Não é a metade, é mais do que a metade do copo que está cheia, né? Acho que é Sem isso, né? dúvida. E pessoas muito bacanas estão de outro lado, e vozes que nunca antes falaram estão falando agora. A favor da democracia, a favor do Estado de Direito. Isso é muito importante. Sim, sim. Eu espero que numa próxima oportunidade a gente... espero que no nosso próximo encontro a gente esteja numa situação um pouco menos sufocante, né? Porque tá, né? Aquela frase do eu preciso respirar tá rolando, né? Muito. Eu descrevo, para a gente terminar, se quiser, essa é uma pandemia do desalento. O desalento, ele é uma experiência física, mas ela é uma experiência ética. Mas a gente precisa se desalentar para respirar de outro jeito. Senão a gente respira no velho normal. E o velho normal é o do racismo, entenda, é o da opressão. Então, esse desalento ele tem que ser uma experiência ética criativa.